venho de uma cidade do interior do estado de São Paulo que chama Bebedouro. E sou filho de ferroviários, ferroviário, meu pai era ferroviário, a minha mãe era trabalhadora do lar. E me lembro dessa infância morando numa vila, que era uma vila muito bonita no meu ponto de vista, que tinha muitas árvores, tinha campo de futebol, e não passava tanto carro nem nada, nem asfaltado era. Eu me lembro em 64, eu estava morando ainda nessa vila e eu lembro da onde a gente brincava, de repente no dia seguinte amanheceu cheio de militar no portão onde descia ali para o pátio da manobra. E a gente não sabia por quê, E todo mundo, ninguém falava nada, minha mãe não falava nada, meu pai sumiu, não falava nada, e todo mundo quieto, silêncio. Ali na onde a gente brincava não tinha mais criança brincando, todo mundo se recolheu, ficou quieto. Eu também não entendi muito bem, vim entender depois, Meu pai sempre foi muito ligado ao sindicato, ele frequentava o sindicato direto, o sindicato estava presente dentro da FEPASA, então ele tinha uma relação estreita com o sindicato. Eu fui aprender datilografia no sindicato, era um sindicato, eu fui assistir os primeiros filmes no sindicato. O sindicato tinha uma sala lá que passava o filme, e era o sindicato que passava. Para mim o sindicato era uma extensão meio que do trabalho dele, e eu não achava legal, eu gostava de ir no sindicato. Como você entra na refinaria, em 75, ou naquele período, você assinava 3 fichas. A primeira da empresa, contrato de trabalho. A segunda, da Petros, você entrar pelo fundo para participar do fundo de pensão. E a terceira ficha era do sindicato. A sede era lá no centro ainda, nem lembro qual rua que era, uma casa, a gente foi lá, estava o Jacó, o Alencar, tinha uma galera lá. E eu comecei a frequentar, tinha uma mesa de ping-pong, um dia eu fui lá, estava o Stefano, eu comecei a conhecer as pessoas, mas assim, era oi, tal, beleza, não sei o quê. Não estava discutindo entrar em chapa, nem nada, só ia lá porque achava, como eu fui lá para aprender datilografia no sindicato dos ferroviários, para mim, no sindicato dos petroleiros, era se tinha uma mesinha de ping-pong, eu ia lá para me divertir também, conhecer as pessoas. E aí foi esse processo. Em 78, 79, começa a ter uma coisa, começa a endurecer, Aí começam os movimentos, começa a criar esse corpo de movimento dos trabalhadores em geral, por conta da questão da carestia, o salário muito, estava arrochado. E aí entra essa coisa, 79, 80, que já começa a ter movimento no ABC de greve e tal. Nesse período, dentro da refinaria, a gente já conversava que nós precisávamos fazer uma greve, e precisávamos fazer a greve. E quando chega em 83, na verdade, a questão do decreto, que não me lembro exatamente o número do decreto, que o governo ia assinar lá, que abria a possibilidade de privatização da Petrobras, aquilo foi a gota d'água, Foi todo aquele caos que deu, foi 6 dias de greve praticamente, mas 6 dias, como naquele livro, 6 dias que abalaram o mundo, aqui foi 6 dias que me abalou. Chegou um momento que algumas pessoas da direção sabiam que ia dançar. Então foi criado nesse processo, a gente chamou-se um grupo paralelo. Aí tinha eu, Salvador, Santa Rosa, eu não lembro, tinha uma galerinha que ficou, assim, que a gente chamava de comando paralelo, que não comandava porra nenhuma. Na verdade, eles estavam tirando a gente para começar a conversar. Falaram, se der merda, vocês vão ter que assumir. Aí terminou a greve, foi assim, o jornal publicou, veio a lista de Brasília com as demissões. Aí veio
cento e cacetada demitido. Eu estava nessa lista. E eu não sei por que cargas d'água, essa história ainda, um dia eu vou saber inteira, eu estava nessa lista, num dia, 2 dias, no terceiro dia me ligaram e me tiraram dessa lista. Quem me ligou foi o Ayrton, que era o meu chefe no setor, me ligou para ir lá. Eu falei, mas só se for para me tirar minhas coisas daí, né? Então, vem aqui que eu vou falar com você. Pô, eu fui para lá, que porra é essa? Chegou, nós conseguimos tirar seu nome aí. Eu falei, como tiraram meu nome? Tiraram. Ele não explicou direito, não. Eu também fui bem agora, o que eu faço, né? Eu estava demitido, depois não estou mais demitido. O que eu faço? Mas ninguém tinha noção de que a questão da greve de 83 conseguisse reverter numa anistia. O cargo de diretor sindical liberado, ele tem um peso. Nesse grupo que entrou, ninguém era um grande expoente, né? Todo mundo foi aprender junto. Então, no começo, todo mundo se ajudando ali. Então os 3 que estavam tocando, tinha muita ajuda dos demais e tal. Depois a coisa vai se acomodando, as coisas vão, né, se tornando, né, mais fácil de você tocar política e tal. Você vinha de uma direção muito forte, presente, com o Jacó, com o Caravante e tal, a gente falou, a gente tem que estar no mesmo nível, tentar fazer o melhor, né? Achar o eixo. Depois a gente começou a se ter mais confiança e tudo mais. E quando chega em 94, a gente já estava com um pique bom de greve. Entra em 95, início do governo Fernando Henrique, e a gente foi empurrando aquela coisa até chegar um momento e falar, não dá mais, vamos para a greve. E a greve saiu assim, que eu achava que a greve seria de 10 dias no máximo, ou uma semana. Eu falei, uma semana a gente resolve essa situação. E não foi uma semana, foi 31 dias. E as unidades começaram a aderir, nacionalmente praticamente a categoria acabou aderindo à greve de uma forma muito coesa. E aí chega no julgamento, a gente achava que o TST daria alguma coisa intermediária para acabar a greve, ele não, decreta a greve legal, botou para ferrar em todo mundo. Aí nós chegamos aqui e falamos, bom, nós reunimos, naquela época a gente tinha um coletivo que era estadual, que era Campinas, São Paulo e Mauá, e São José. A gente se reunia em São Paulo, que era os primórdios do unificado, mas não era unificado na estrutura, a gente unificava na política. O tribunal decreta ilegalidade, tem multa. Aí o Fernando Henrique diz na televisão que ele só dialogava com os petroleiros após a greve encerrada. Bom, se o presidente da República diz isso em público, com quem, e o tribunal já decretou a ilegalidade, com quem que eu tenho canal de negociação? Nenhum mais. Não foi tranquila, né? Muita gente ficou muito chateada por conta disso, no pós-greve, porque assim, eles acreditavam que nós tínhamos que conseguir resistir mais um tempo, mas só que assim, já tinha várias bases que já estavam voltando, né? Já estavam refugando. Quem ainda estava resistindo muito era aqui e Cubatão. Tanto que assim, no dia seguinte, quando terminou a greve, eu estava derrotado. Agora, a gente ressignifica ela na medida em que a gente diz que essa greve, a importância dela não foi econômica. Tinha a pauta econômica, tinha a pauta política e a gente trabalhou com as duas. Nunca deixamos de dizer, olha, não, a questão da mudança na lei do petróleo, tudo bem, não tem nada a ver. Tem sim, nós dizíamos isso. E no final dessa história a gente entende que depois, quando você olha o período histórico que a gente vem depois da greve, você vê que você conseguiu estancar, pelo menos, boa parte desse processo.
Fui candidato a vereador nesse período, né? Teve uma candidatura, as primeiras eleições nossas foram horrorosas, com um erro de comunicação gritante. A gente só não sucumbiu porque acho que o PT foi abençoado para não sucumbir, porque assim, as primeiras eleições, a forma como a gente comunicava com a população, hoje olhando, faz, como é que a gente... Eu fui para a direção da Sanasa, aí mudou, sabe, minha vida deu uma cambalhota, porque de dirigente sindical eu passei de ser diretor da empresa, né, da Sanasa. E aí você tem toda uma história de convivência com o movimento sindical, e você olhar aquela situação para não misturar, né? Tinha que fazer uma obra, não pode quebrar a pista, tem que ser por baixo. Não, porque não sei o quê, cheio de discussão e quase 3 meses, 4 meses, nada de resolver. A região ali é uma região pobre, mas tem um Alphaville. Mas do lado do Alphaville tem o Jardim Miriam, tem o Parque dos Pomares, tem uma população pobre, então a gente e tinha que levar água para lá, aumentar a vazão de água para lá. Bom, o nosso povo técnico lá não se mexia. Um dia eu enchi o saco, falei, eu vou passar essa porra na marra. E aí fui lá no bairro, fiz uma reunião com o pessoal, falei, olha, vocês querem essa água? Porque tem que vir, então vamos fazer o seguinte, tal dia eu vou trazer as máquinas aqui. Nós vamos fazer contra a decisão da Renovias. Vocês topam peitar? Ah, a gente topa. Então se vocês toparem, vocês têm que me ajudar, vocês têm que estar lá. Eu vou estar lá 8 horas da manhã, com as máquinas, nós vamos retomar. Eu liguei pro cara e falei assim, ó, seguinte, eu não vou mais na reunião aí com vocês, a gente vai retomar a obra amanhã. Estou te avisando que nós vamos retomar. Não, mas, cara, não tem mais negociação. A obra continua amanhã cedo. Botei, no dia, chegou lá o trator, desceu o trator da carreta e o povo lá chegando. E aí passou um carro da Renovias. Daí um pouco chegou outro carro, daí um pouco aí chegou a polícia rodoviária e foi chegando. E aí os caras, não, a polícia rodoviária, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo uma obra pública. Você tem autorização? Eu falei, tenho. Cadê a autorização? Está lá na Sanasa, vai lá buscar. Aí começou uma muvuca, né? Aí o cara, desce do trator. Não, eu falei, desce porra nenhuma, sobe no trator. Fica aí, o cara do tratorista subia e descia. Desce, não desce, sobe. E rolo, e o cara querendo parar a obra e a gente não para. E aí chegou a imprensa e comecei a dar entrevista falando que era uma sacanagem da Renovia e que não era um absurdo, que a população aqui está morrendo de sede, eles não deixam passar a obra aqui. Aí o guarda que estava lá ficou de saco cheio. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora disso aqui. Largou e foram embora. Saíram e foram embora. Aí eu chamei, continua a obra. Aí começou a continuar a obra. 5 horas os caras chegaram com papel. Não, ó, você tem um acordo aqui, pode continuar, mas tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, blá. Acabou, velho. No dia seguinte a obra continuou. Praticamente minha alma ficou aqui dentro, tá aqui dentro, né? E eu não quero levar ela embora daqui. Eu gosto daqui, acho que eu me sinto como minha segunda casa, que eu, assim, ser petroleiro é ser, assim, você tá aqui, você sentir que você é parte desse processo, né? Você sentir que as pessoas, né, de alguma forma te respeitam, você respeita as pessoas. Então, assim, é uma convivência, é uma relação de convivência muito leal de muita gente. Então, para mim, ser petroleiro é nesse estado de vida que eu tenho. Quero ser lembrado como uma pessoa que esteve presente nesse processo histórico, né? Posso não ter sido os principais, mas tive durante boa parte desse processo histórico, tive presente. Quero ser lembrado como uma pessoa que tentou mudar alguma coisa, né, nessa trajetória e que nunca me rendi. Eu acho que isso aqui acaba sendo, para mim, uma terapia. Quando eu venho aqui, eu sinto que isso é uma terapia, conversar, falar. Eu me sinto revigorado. Quando eu penso no que eu fiz, quando eu penso no que os meus amigos fizeram,
do que nós fizemos junto, o que nós podemos modificar ainda. E quando isso ainda está registrado, e que pode ser um documento histórico para um futuro próximo, algum pesquisador quiser entender a dinâmica dessa categoria, porque isso vai virar documento de pesquisa. Então, o Hollywood aqui somos nós, estamos contando a nossa história, entendeu?